Maria. Então, para que a gente tenha um pouco de entendimento, é interessante que a gente busque um pouquinho da história do terço. O terço, ele surgiu como uma repetição de salmos, né, na época dos monges, lá por volta de 600, 800 depois de Cristo. Então, eles rezavam os salmos várias vezes, vários salmos, né, cerca de 150 salmos, e isso não ficava muito acessível ao leigo. O leigo tinha muita dificuldade em rezar os salmos, né, de memorizá-los, de tê-los na lida do dia a dia. E o terço, como a gente conhece, ele é algo mais recente, ele está ali por volta de 1300, 1500, quando Nossa Senhora ela apareceu para Santo Domingos de Gusmão. Ele estava indo ali para a França, combater algumas heresias, e nesse período ele sentiu muita dificuldade em evangelizar aquela região que ele estava indo. Ele se afastou do povo, foi para um canto orar, ficou 3 dias em oração e pediu a intercessão de Nossa Senhora, para que ela mostrasse uma forma na qual ele pudesse combater aquelas heresias. Então Nossa Senhora apareceu para ele orientando a oração do terço, para que fosse recitado as Ave Marias. A primeira parte da Ave Maria, ela já era conhecida dos cristãos, né? Desde os primeiros séculos ali. E no século VI, mais ou menos, os cristãos recitavam muito aquele primeiro trecho da Ave Maria, que é a anunciação do anjo, né? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E nesse período, essa parte ficou bem forte. Eles aceitavam muito bem, as pessoas eles viam uma forma de recitar essa passagenzinha de Lucas, estando em contemplação, em adoração a Deus e venerando Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora passou a eles essa forma, que era uma forma mais fácil, era uma forma na qual as pessoas teriam mais facilidade de memorizar e estar sempre em oração. E ali, mais algum tempo depois, uns 200 anos, logo na sequência, Nossa Senhora aparece de novo, mostrando a nova cara do terço, que aí já é com a recitação dos mistérios. Não são os mistérios da mesma forma que nós conhecemos hoje, porque nós temos hoje os mistérios da luz, que quem colocou eles foi o Papa João Paulo II. Mas com essa primeira característica de se contemplar fases da vida de Jesus, ele surgiu lá no século, mais ou menos ali 1500, né, 1400 eu tinha anotado aqui, 1425 a 1465, mais ou menos. Que aí foi com o beato Alano de Rupe, da mesma ordem de São Domingos. E aí o rosário já começa a tomar essa cara que nós conhecemos, né? Ele tem uma abertura de um Pai Nosso, 10 Ave Marias contemplando um mistério. Então, a ideia de se rezar o rosário, de se rezar o terço, é de termos uma oração de fácil acesso, para que qualquer leigo consiga memorizar e fazer a sua contemplação, e uma oração contemplativa de cada um dos mistérios da vida de Jesus Cristo. A gente pode ver, quando a gente fala dos mistérios gozosos, a gente inicia lá com a Anunciação, a visita a Santa Isabel, aí tem o nascimento de Jesus, a apresentação no templo, logo na sequência Jesus com 12 anos de idade. Então, quando a gente recita os mistérios gozosos, nós temos aí uma contemplação geral da primeira parte da vida de Jesus Cristo antes do início da sua vida pública. A gente tem ali aquele primeiro pedaço em que Lucas fala para a gente ali do capítulo 1, o capítulo 2. A gente tem aquele primeiro pedacinho de Mateus que fala do capítulo 1. A gente tem as revelações das profecias do Antigo Testamento, para que a gente possa estar ali contemplando no momento que a gente recita essa primeira parte do Rosário. Com o Papa João Paulo II vieram os mistérios da luz, porque a gente inicia os mistérios da luz falando sobre o início da vida pública de Jesus Cristo. A gente inicia com os mistérios luminosos ali, a contemplação do primeiro mistério, que é o batismo de Jesus, e nós vamos, né? Tem as bodas de Caná, nós temos o início da vida pública de Jesus, anunciando o reino e denunciando o pecado, nós temos a transfiguração no Tabor, logo na sequência nós temos a instituição da Eucaristia.
Então, durante os mistérios luminosos, nós contemplamos a primeira fase da vida pública de Jesus Cristo, antes de iniciar sua paixão. Também, como a primeira fase, é um período de muita contemplação, de enquanto estar rezando cada período do rosário, estar contemplando ali o seu período de batismo, a João Batista anunciando que viria Jesus Cristo. O segundo, a gente tem aí as bodas de Caná, Jesus iniciando o seu período de milagres, de anunciação do reino, as revelações também do Antigo Testamento durante essa vida de Jesus. Logo na sequência, nós vamos aos mistérios dolorosos, e nós iniciamos aí o período da paixão de Jesus Cristo. Também totalmente contemplativo. Contemplamos suas dores, sua paixão, a traição, a agonia no horto, né? A flagelação, a coroação de espinhos, Jesus enquanto carrega a cruz e a sua morte. Então, nós podemos, enquanto oramos essa parte do rosário, contemplar toda a fase da sua paixão, todas as suas dores, a sua morte na cruz, para a remissão dos nossos pecados, né? O tanto que ele sofreu lá durante a sua agonia, chegando a suar sangue. Então, enquanto eu vou recitando as Aves Marias, eu vou lembrando dessas dores de Jesus, das dores que sofreu por mim, dos meus pecados, de quanto custou em Jesus Cristo o peso do meu pecado. A minha necessidade de estar sempre em confissão, a minha necessidade de estar sempre em comunhão. Logo na sequência, nós temos os mistérios gloriosos, que aí já vem logo após a morte de Jesus Cristo, nós já temos aí a sua ressurreição, a sua ascensão ao céu, a vinda do Espírito Santo, a assunção de Maria, e logo finalizando a coroação de Nossa Senhora no céu como Rainha dos homens e dos anjos. Também totalmente contemplativo, né? A gente contempla a ressurreição, a gente vê a vitória da vida sobre a morte, a vitória da vida de Jesus Cristo sobre todo o pecado, sobre as ações demoníacas que tem na vida, que vieram ali atormentar esse período de Jesus, que vieram atormentar, que vêm também atormentar as nossas vidas, né? Podemos contemplar a vitória de Jesus nas nossas vidas, a nossa vitória sobre o pecado, sobre as dificuldades do mundo. Então, vocês podem perceber que o terço ele não é uma oração repetitiva. O terço ele é uma oração contemplativa e querigmática, porque ela aborda todo o Evangelho. Ela consegue, a oração do Rosário ali, ele consegue contemplar desde a abertura do primeiro capítulo de Lucas, ou de Mateus, ou de Marcos, até o último capítulo, quando Jesus sobe ao céu, entrando ali um pouquinho no Atos dos Apóstolos, quando vem a vinda do Espírito Santo. E aí, as demais cartas e orientações da igreja a respeito da Assunção de Nossa Senhora e sua coroação no céu, como Rainha dos Homens e dos Anjos, que nós podemos encontrar também lá no Apocalipse de João. Para aqueles que falam que nossa oração tão carinhosa, que nós tanto amamos, é algo repetitivo, que isso não é de Deus, nós já temos agora, então, um argumento para poder lidar com aqueles que não acreditam na oração do terço e nessa força que a oração do terço possui. Porque, assim, ela é uma oração que foi feita, Nossa Senhora trouxe com muito carinho para que o leigo pudesse orá-la. E, assim, não é impedido que nós rezemos aí durante o terço, os salmos, continuemos aí salmodiando, cantando salmos e louvando a Deus com salmos entre um período e outro. As jaculatórias, que são formas de estar glorificando a Deus, de estar pedindo a intercessão de Nossa Senhora e até mesmo dos santos, dos arcanjos, dos anjos. E nós vemos que não é uma oração simplesmente repetitiva. Nós vemos que é uma forma que Nossa Senhora encontrou de chegar aos mais simples e auxiliá-los a contemplar o Evangelho de uma forma simples, principalmente aqueles que não tinham acesso à leitura, à Bíblia, à tradução dos Evangelhos, à tradução da Bíblia, do Antigo Testamento, do Novo Testamento. E algo que ficou muito fácil, ficou muito palpável às pessoas mais simples e mais humildes, que são para essas que o Senhor acabou vindo, né? Em favor dos marginalizados, dos mais necessitados. A gente vê aí também uma curiosidade, que na ruptura ali por volta de 1500 da Igreja Protestante com a Igreja Católica, nós tivemos ainda alguns
algumas frações da igreja que até hoje rezam o terço. A igreja anglicana, por exemplo, ela tem o terço católico e tem o terço anglicano. De acordo com o país que ela está, se é um país assim mais predominantemente católico, ela vai rezar o terço. Se é um país mais predominantemente protestante, ela tem a oração do terço anglicano. Mas as primeiras rupturas, eles não tinham essa ideia de, digamos assim, de ficar tacando pedras em cima daqueles que rezam o terço. Eles rezavam, utilizavam também como oração contemplativa. Mesmo porque era uma oração muito fácil, você estar indo em algum lugar, você passando por alguma situação do dia a dia, tendo lá suas provações, iniciar uma oração simples, contemplativa, ocupar a sua mente com uma oração do terço, como a Ave Maria, que é uma oração bem simples de se rezar, de se memorizar, contemplar um dos mistérios e tirar os maus pensamentos da cabeça enquanto contempla o Santo Terço. Vocês conseguem entender, perceber essa facilidade, essa simplicidade que Nossa Senhora tem de chegar através de cada um de nós com a oração do terço? E aí nós temos ainda que muita gente não, além de não acreditar no terço, de ter lá as suas dificuldades com o terço, né? Eles têm muita resistência com essa presença de Nossa Senhora, de Maria. E aí, às vezes, por essa dificuldade com a presença de Maria, com a personalidade da mãe, não saber ao certo como lidar com a situação da mãe, se a mãe está acima do filho, se ela está igual ao filho, se ela é abaixo do filho, a pessoa fica meio perdida e cria uma certa rejeição com a oração da Ave Maria. Outra coisa que é interessante a gente falar, antes de passar para o segundo tópico, é que as cartas papais e até mesmo as encíclicas, quando elas falam em adoração ao Santíssimo Sacramento, a gente às vezes tem o costume de chegar diante do Santíssimo e não saber o que fazer. Às vezes a gente acha que estar diante do Santíssimo Sacramento é ter orações grandiosas, orações em alta voz, mas as cartas elas falam sempre estar em adoração e contemplação. A igreja nos orienta que quando estivermos em adoração ao Santíssimo Sacramento, que a gente faça a oração do Rosário. Por que a oração do Rosário? Porque a oração do Rosário, como nós dissemos ainda agora, ela é uma oração contemplativa de todas as fases do Evangelho. Ela é uma oração que abrange todo o querigma. Ela abrange o amor de Deus, ela abrange situações de pecado, a salvação, a vinda do Espírito Santo, fé e conversão, comunidade. Então, as orientações de todos os papas, a gente vê mais forte agora a partir do Concílio Vaticano II, o próprio Concílio de Nicéia, dizendo para que a gente recite o terço, recite o rosário, e junto com o rosário, estando em contemplação, que usemos a Bíblia, façamos leituras bíblicas, utilizemos os salmos, utilizemos as grandes passagens bíblicas que nós conhecemos, as de mais fácil acesso para aqueles mais simples, para que a gente possa render uma verdadeira adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente fala em verdadeira adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo, eu acho assim muito difícil você falar de Jesus e não conseguir enxergar a figura de Nossa Senhora, que é aquela que serviu como porta de abertura para que o Jesus Cristo chegasse. E aí a gente passa para a segunda fase do nosso bate-papo, não é? E a gente vai querer aqui tirar um pouquinho aí das dúvidas sobre ídolos e imagens, né? A gente às vezes tem assim muita dúvida sobre, eu chego na igreja, o que acontece? Tem uma imagem de São Francisco de Assis, tem uma imagem de Maria e tem lá o Santíssimo com a luzinha vermelha acesa. O que eu faço? Onde eu vou primeiro? Eu ajoelho, eu não ajoelho? Eu faço sinal da cruz, não faço? Eu vou na imagem, eu vou no Santíssimo? Como orientação da igreja, nós temos que a nossa genuflexão, ao sinal da cruz, aquele respeito todo, nós vamos render, ajoelhar, diante do Santíssimo Sacramento. Mas não é impedido que você se ajoelhe diante de uma imagem, que você renda ali a sua veneração à vida de um santo através da imagem que você está vendo. A igreja não proíbe isso. O que a gente precisa ter em mente é o seguinte: lá nos antigamente,
na origem da palavra ídolos. Ídolos é utilizado para imagens, não é isso? Quando as pessoas faziam ídolos, construíam imagens e colocavam as imagens no lugar de Deus, correto? Quando a gente fala em ídolos, a palavra ídolos realmente quer dizer colocar a imagem no lugar de Deus. Mas para a palavra imagem também era utilizada a palavra ícone, que aí nós já vemos um pouquinho de diferença, porque a gente utilizava a palavra imagem para ídolos e utilizava também a palavra imagem para ícone. Quando a palavra imagem ela era utilizada para ídolos, ela colocava a imagem no lugar de Deus. Quando ela era utilizada como ícone, ela colocava a imagem como porta de abertura e de acesso a Deus. Consegue perceber a diferença entre um e outro? Quando a gente fala em ídolo, eu pego aqui o que eu tenho, eu fiz uma imagenzinha que eu tenho e coloquei ela no lugar de Deus. Então eu vou adorá-la como se Deus fosse. Quando eu falo em imagem como ícone, eu pego essa imagem, eu olho para ela, eu vejo algo de muito importante nesta imagem que me leva a Deus. Então eu tenho muito respeito por essa imagem, mas eu adoro a Deus. Essa imagem é simplesmente uma porta de acesso ao Deus maravilhoso que deve ser adorado. Consegue entender? Então, o que vai diferenciar o que é um ídolo e o que é um ícone? É pessoal. Aí é pessoal. Se eu chegar na porta da igreja, olhar uma imagem de São Francisco de Assis, São José, de Nossa Senhora, eu me ajoelhar e começar a adorar aquela imagem, eu estou colocando ela no lugar de um ídolo. Então, quem está cometendo a idolatria sou eu, e não a igreja quem está orientando dessa forma. Quando eu chego na igreja e vejo aquela imagem, eu vejo lá a imagem de São Francisco de Assis, eu vejo, nossa, essa foi uma alma bem-aventurada. Ele conseguia contemplar o Senhor nas coisas. Quem me dera eu ser assim um dia. Eu quero seguir o exemplo de São Francisco para que eu chegue até o nosso Senhor. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou utilizando aquela imagem como uma escada que eu vou caminhar rumo ao céu. Eu não estou idolatrando aquela imagem. Eu posso até venerar, ter uma admiração muito grande por ela. E, assim, não só por ela, como pela vida daquela pessoa. Porque aquela imagem me faz lembrar da vida de alguém que serviu a Deus com tanta maestria, que me faz querer servir a Deus da mesma forma. Que me faz querer chegar ao céu. Então, foi um exemplo a ser olhado e a ser seguido. Mas ele não é adorado. Mas aí, cabe a quem agir desta maneira, cabe a mim agir desta forma. Eu posso abraçar aquela imagem? Claro que eu posso. Vejamos comigo uma forma mais simples de fazer esse entendimento. Todo mundo aqui tem o pai, a mãe, ou teve o pai, ou teve a mãe, ou tem um filho. Quando você tira uma foto do teu filho e você coloca na parede, você olha ali, você lembra das coisas boas que ele fez, não lembra? Você não lembra de fase lá antiga, quando ele era pequeno, ou quando é da mãe e do pai, você lembra quando vivia com a mãe e com o pai na casa, ou da avó e do vô, você lembra do carinho da avó e do vô, né? E quando muitos ainda dizem assim, nossa, como eles eram de oração, né? Eu vi a minha avó rezando um terço. Então, o que você está fazendo nesse momento? Nós estamos agindo, olhando para aquela imagem, como se estivéssemos olhando para um ícone. Não é? Porque nós não estamos adorando a imagem do nosso filho, do nosso parente, do nosso ente querido. Nós estamos vendo a imagem de alguém que rezava o terço e que eu tenho vontade de ser igual para que eu possa alcançar a Deus. Agora, quando eu coloco aquela imagem sobre todas as coisas, ai, que eu sinto muita falta do pai que foi, da mãe que foi, e que eu queria ter aqui, que o céu, que ele era o céu na terra, aí eu já estou colocando o meu parente no lugar de Deus. Então, a idolatria, ela não quer dizer tão somente a imagens. A idolatria pode acontecer com fotos, ela pode acontecer com dinheiro. Quantas pessoas não colocam dinheiro em primeiro lugar? É uma forma de idolatria. Agora, vamos pegar aí São Francisco. São Francisco, o que ele fez do dinheiro? Ele fez do dinheiro um ícone. Ele deu todo o dinheiro que tinha para ajudar os pobres e o dinheiro serviu como escada para a perfeição da alma, para buscar um aperfeiçoamento a ponto de chegar a Jesus, a encontrar o mestre amado, a encontrar o amor maior.
Então, dessa forma, a gente começa a ter um pouco de argumento para lidar com nossos irmãos evangélicos também. Ah, porque vocês adoram imagens. Nós não adoramos imagens. A imagem é simplesmente uma forma de eu ver uma vida de alguém, conhecer aquela vida, me identificar com pontos daquela vida, para que eu possa alcançar o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu acho que já aconteceu com alguns aqui de receber imagem, às vezes ganhar a imagenzinha de um santo, falar assim, nossa, eu não conheço esse santo, quem é? Aí você busca saber da vida dele. Aí quando você busca saber da vida dele, a pessoa às vezes que te deu espelhou em alguma fase da vida daquele santo, que ela acha que pode ser assim, pode se identificar com a fase da tua vida, e que através daquele elo você possa encontrar uma forma de crescer através da espiritualidade daquele santo. Aí você busca informações sobre a vida daquele santo, você fala, olha, eu me identifico com ele, porque esse era um médico, esse era um enfermeiro, esse era um pobre, né? Esse era um miserável, esse era um que era muito rico e abandonou tudo que tinha. Aí você vai se identificando com a vida, vai vendo o que ele sofreu, o que ele passou, as dificuldades deles, que não foram diferentes das nossas e não são. Nós temos muitas dificuldades em algumas coisas, e quando vemos a vida dos santos, nós podemos perceber que eles tiveram muito mais dificuldades. Né? Muitos deles foram martirizados, sofreram até a morte por propagar a fé cristã, por abraçar, assim, com unhas e dentes, a fé cristã, realmente. E aí a gente ganha força quando a gente tem esses exemplos na vida. Então vocês conseguem perceber que existe diferença entre a palavra idolatria e veneração. Né? Idolatrar é colocar no lugar de Deus. Venerar não, você apenas reconhece a grandeza daquela pessoa, daquele ente, diante das dificuldades, diante das situações da vida, o encontro dele com Jesus, o seu pós-encontro com Jesus e as diversas formas de se alcançar a graça divina através desses exemplos de vida. Né? Como eu falei para vocês, a idolatria não precisa de uma imagem para ser um idólatra. Né? É uma forma que eles encontram de atacar a Igreja Católica que eu vejo aí ser uma forma muito equivocada da parte deles. Porque a idolatria, o próprio padre Paulo Ricardo, ele fala para a gente que a idolatria pode acontecer em casa, o marido com a esposa com o marido, quando coloca aí, o esposo coloca a esposa acima de Deus na vida dele, como a senhora e salvadora da tua vida. Ou quando a esposa coloca o marido acima de Deus, como o senhor e salvador da sua vida. Você está idolatrando o seu cônjuge. E muitas vezes nós fazemos isso e não percebemos. Agora, quando eu enxergo no meu cônjuge uma forma de crescer, de me aperfeiçoar na fé, eu estou colocando ele no lugar de um ícone. Então, servindo de porta de abertura para Deus, é uma forma de veneração. Vocês percebem que essas duas palavras, elas estão muito atual no nosso dia a dia, e nós convivemos com elas constantemente e não damos conta disso? E nós católicos, quando às vezes chegamos na igreja, nós questionamos essas coisas por não conhecer. Você chega lá e vê alguém se ajoelhando diante da imagem de Maria. Você fala assim, nossa, a pessoa se ajoelhou. Mas não é de se causar escândalo que uma pessoa se prostre diante da imagem de Maria. Não deveria causar esse espanto, porque você não sabe o que aquela pessoa tem no coração dela, se ela realmente está idolatrando a imagem ou se ela está lidando com a imagem como se estivesse lidando com um ícone. Se estivesse ajoelhando, reconhecendo a grandeza de Maria, a fortaleza de Maria e querendo estar nos passos de Maria para alcançar o céu. A igreja não proíbe que você se ajoelhe diante de uma imagem. Ela proíbe que você idolatre a imagem. Amém? Até aí tudo tranquilo? Perguntas? Se tiverem perguntas, eu acho que o Áureo ainda está aí. Pensa no cara para responder pergunta. É o Áureo. Eu acho que já caiu ele ali, ó. Bom, assim então, nós vamos passar para a próxima parte, para a próxima pergunta que tem surgido. Vamos lá, sobre veneração. Essa eu queria vincular mais necessariamente a Nossa Senhora, tá bom? A gente já falou um pouquinho sobre veneração. Veneração, ela não tem o mesmo patamar de adoração. A gente sabe que muitas palavras, antigamente, elas eram utilizadas em graus
mais superiores ou mais inferiores. E deixa eu tomar um pouquinho de água aqui. E a palavra veneração, ela quer dizer para a gente honra, honrar. Venerar significa honrar, né? E aí a gente tem 3 palavrinhas aqui, que a gente vai falar delas primeiro, antes de falar da veneração em si. A primeira palavra é a palavra latria, que quer dizer adorar, adoração. A segunda palavra é a palavra dulia, que quer dizer honrar e venerar. E a terceira palavra é a hiperdulia, né, que está acima da honra, mas abaixo da idolatria, da adoração. Vamos lá? Vou repetir elas. 3 palavrinhas. A primeira é a palavra latria, que quer dizer adoração, adorar. Depois a palavra dulia, que quer dizer honra e veneração. E depois hiperdulia, que ela está acima da honra, mas está abaixo da adoração. Entendido? Quando nós falamos em idolatria, nós estamos colocando um ídolo em adoração. Ok? Quando nós estamos falando em dulia, nós estamos simplesmente honrando, venerando, dando honras a uma vida, a uma pessoa, pelo que ela viveu, pela grandeza de vida que ela teve. Quando a gente vai falar em hiperdulia, essa palavra ela é utilizada necessariamente para Nossa Senhora. Por quê? Porque ela está acima da dulia e ela está abaixo da latria. É uma veneração grandiosa, mas que não chega ao ponto de atingir a adoração. Então, nós entendemos, desde então, que quando a igreja fala de Nossa Senhora, ela não fala em adoração a Nossa Senhora. Todo mundo entendeu e concorda com isso? A Igreja Católica Apostólica Romana não adora Nossa Senhora, ela não está em grau de adoração. Mesmo porque o Senhor Jesus nos disse: adorai somente ao Senhor teu Deus. Amai-o sobre todas as coisas. Então, a adoração é tão somente ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso Deus, ao Espírito Santo, ao Deus unitrino. Agora, a dulia. Para que serve a dulia, então? A dulia ela é uma forma de honrar os santos, a vida dos santos, as santas da Igreja Católica, os beatos, a nossa vozinha que rezava o terço, que a gente tem vontade de rezar igual a nossa vozinha. Aquela pessoa que você olha e fala assim, nossa, uma pessoa de Deus, como é bom estar com essa pessoa que transmite paz, uma pessoa que tenta viver a santidade em vida. É uma forma de honrar as pessoas, uma forma muito cotidiana. Ela vem sendo utilizada há muito tempo, anterior a Cristo, as pessoas terem esse tratamento entre si. O próprio Deus ele tem esse tratamento para conosco. Né? Olha o respeito de Deus para com Davi, para com Salomão, para com Abraão, Isaac e Jacó. Essa intimidade que Deus busca de estar sempre colocando o homem num patamar acima, alavancando o homem na grandiosidade que Deus nos criou. Então, a dulia nós já vimos, né? A gente vai, para os santos, para aquelas pessoas que tiveram no exercício das virtudes. Você lembra das bem-aventuranças, quando o Senhor fala assim, bem-aventurado aquele que tem um coração manso. Quando ele fala isso, bem-aventurado, o próprio Jesus já está honrando as pessoas que obedecem à vontade do Pai. Vocês conseguem entender isso? A mesma coisa ele fala que bem-aventurado seja Ivone, porque tem um coração manso. Bem-aventurado seja Irene, né, que tem um coração compassivo, que pratica a caridade. Bem-aventurado seja o Alceu, que ajuda os pobres. Então, o que ele está fazendo? Ele está, de alguma forma, ele está honrando, ele está dando uma certa honra a cada um de nós. Se o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo, ele nos trata com esse carinho, dizendo que aquele que estiver ali é como a mãe, é como o irmão dele, por que nós também não os tratamos dessa forma? Não existe mal algum em lidarmos com os santos com essa mesma didática, com essa mesma forma,
na qual o Senhor Jesus nos tratou, nos elevando a um patamar acima do que nós estávamos. Então, a gente precisa entender e colocar em prática. E além de colocar em prática, eu digo mais, divulgar quebrar esses paradigmas, essas dúvidas que surgem no nosso meio, entre as pessoas que nós estamos trabalhando dentro do acampamento, entre a nossa equipe que nós estamos coordenando, entre a nossa tribo de campistas, quando eles vierem com questionamento. Ah, eu estou aqui, mas eu sou evangélico, eu não sei porque vocês adoram santos, eu não sei porque vocês... Aí nós já temos argumentos, sabe? Nós já sabemos lidar, nós já sabemos conversar com eles. Nós não precisamos entrar em briga, em discussões mais acaloradas. Nós simplesmente falamos, e se ele quiser ouvir, bem, se não quiser ouvir, ele tem o direito, né, de não aceitar o que estamos dizendo. Mas nós estamos passando aquilo que a igreja nos ensina, aquilo que a própria fé nos ensina e que não tem nada fora do que os textos do Antigo e do Novo Testamento nos passam. Está tudo de acordo com o que o Antigo Testamento passou, o Novo Testamento tem, e de acordo com aquilo que viveram aí os nossos queridos santos, os papas, toda a história da Igreja Católica. A hiperdulia, ela é um culto especial à Virgem Maria. Por quê? Porque assim, existe um vínculo muito estreito e indissolúvel, digo assim, da relação Maria, mãe, mulher e Jesus Cristo. É algo que ninguém pode quebrar. Não tem como quebrar esse vínculo, não tem como quebrar esse pé da história, porque, como eu disse, isso é história. O próprio Deus viu em Maria a graça e desceu sobre ela o Espírito Santo, que habitou nela, e a gente vai ver lá atrás, se não me engano, no Salmo, dizendo assim, farei residência. O que é fazer residência? O que é residir? Residirei. Residir é você morar, é habitar, é viver naquele lugar. Então, o próprio Deus disse que habitaria em Maria, para que se viesse Jesus. E o próprio Jesus estando em Maria não é uma habitação? Maria não é uma habitação? Quando Jesus vem e fica 9 meses no ventre de Maria, Maria é a primeira habitação do Deus na Terra. Como a Lu falou ali, né, na segunda-feira, que ela pode ver ali pulsando, né, nas veinhas de Jesus, no ventre de Maria, o sangue de Maria. O coração de Jesus batendo, porque o sangue de Maria alimentava o coração de Jesus. Quem é mãe sabe o que isso significa. Você estar ali grávida e você acarinhar a sua barriga, conversar com o teu filho, passar amor e carinho enquanto ele está sendo gerado. Coisa de mãe, coisa que Maria fez com Jesus e somente Maria pôde fazer com Jesus. A formação inicial de Jesus, somente Maria podia dar. A instrução inicial de Jesus, somente Nossa Senhora podia dar, porque Deus escolheu a ela, deu a ela essa função. Deus esperou o tempo exato, com a pessoa exata, para poder mandar o seu filho. Isso, como eu disse, isso é estreito, isso é indissolúvel. Não é eu dizer que Maria isso ou aquilo que vai quebrar o vínculo dela ser mãe de Cristo, mãe de Deus, e não vai quebrar isso. Ah, eu não posso dizer Maria, mãe de Deus. Se eu não disser Maria, mãe de Deus, eu não estou de acordo com a fé cristã. Porque se Jesus Cristo é Deus, Maria é sim mãe de Deus. Se Jesus Cristo é homem, Maria é mãe do homem. Se Jesus Cristo é Deus, Maria é mãe de Deus. Ah, mas ela está acima de Deus? Não pode ser. Alguma igreja coloca acima de Deus. Porque o culto a Maria é o culto de hiperdulia. É um culto abaixo de Deus, mas acima dos santos. Olha que interessante. Eu fiz questão de colocar aqui para a gente, eu vou até pular lá para a parte lá da frente. A pequenez de uma palavra e a grandeza que ela causa em Nossa Senhora. A palavra de saudação do anjo a Nossa Senhora, qual foi? Ave Maria. Foi isso? Então, a gente pegando essa palavrinha miúda chamada ave, uma saudação dada na antiguidade aos grandes homens, ao grande imperador romano César, quando os gladiadores iam se degladiar no Coliseu, e aí eles diziam, ave César, que a alma dos gladiadores sejam entregues a ti em honra e louvor.
A palavra ave era utilizada sempre do menor para o maior, né? Era assim, igual hoje, né? Juiz, Vossa Excelência, o presidente, pessoas de mais conhecimento, senhor, senhora. Então, a palavra ave era sempre utilizada para alguém de maior status social, que estivesse a um nível, uma casta acima da minha. Então, toda vez que alguém falava ave, fulano, era um cumprimento, a saudação dada a alguém no status maior. Depois foi simplificando, as pessoas começaram a se tratar de maneira mais simplória com a palavra ave. Onde eu quero chegar com isso? Para o entendimento de cada um de nós. Até aquele momento que nós conhecemos a história, a palavra ave era utilizada sempre de uma pessoa de menor status para uma pessoa de maior status. Quem veio saudar Maria? O anjo Gabriel. Quem está em maior status cá entre nós? Maria ou o anjo? Quem contempla Deus face a face? Maria ou o anjo? O anjo, não é? Então desce um anjo que contempla Deus face a face e saúda Maria com a palavra ave. Não causa uma certa estranheza? Porque está saudando do menor para o maior? Quer dizer, o próprio Deus colocou Maria numa posição de superioridade. Não fui eu. Não é a Igreja Católica, não é o Alceu, não é o Padre Érico, não é o Padre Paulo. Não somos nós quem a colocamos nesse patamar. Quem vem trazer esse patamar para ela é aquele que nós devemos render adoração, o próprio Deus. Aí o anjo fala assim, ave cheia de graça. São Jerônimo, quando ele foi fazer a primeira tradução da Bíblia, ele não conseguia achar uma palavra que pudesse chegar no patamar do cheia de graça, que era a tradução do aramaico, do antigo hebreu lá, para uma linguagem mais cotidiana da época. Ele entendia que quando falava ali na palavra cheia de graça, ela vinha com um peso muito maior do que o peso normal. Porque, assim, como eles não têm lá aquela posição de superlativo das palavras, né, de fazer aquela extensão para que a palavra fique mais valorosa do que as outras, eles tinham uma só forma de falar, mas com um jogo de palavras que davam mais intensidade àquela, a tradução daquela palavra. Então, o que São Jerônimo fez? O que ele encontrou de maior para colocar nesse lugar, para chegar mais próximo do que o anjo quis dizer, foi gratia plena. Quer dizer, plenitude da graça. Agora, diga para mim, se eu pego um copo e encho ele até a boca de água, ele está o quê? Repleto de água. Cabe mais alguma coisa dentro dele? Se eu colocar alguma coisa, ele não transborda? Então, o que ele nos leva a entender? Que quando o anjo fala Ave Maria, ele já coloca ela, você está acima de qualquer homem. O anjo nunca saudou ninguém desta forma na história da Bíblia. Ele apareceu para Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Isaías. Ele apareceu para Eliseu. Ele apareceu para Zacarias. Ele apareceu para José. O anjo jamais tratou alguém por ave. Muito ao contrário, todos aqueles que o anjo se apresentava se ajoelhavam e se prostravam diante do anjo. E o anjo os levantava. Ló. Todos eles. Com Maria foi diferente. O anjo se prostra-se em posição de reverência, saudando-a com Ave Maria. A saudação que era dada aos imperadores, aquele que estava acima de todos os demais homens. Então, nós podemos enxergar que, assim, não sou eu e nem você que está dando a Maria um status de maioridade. Quem deu foi o próprio Deus. Ah, o irmãozinho quer debater comigo. Meu irmão, você não pode debater comigo. Entre oração e debate com Deus. Porque a Bíblia nos traz isso. Vai estudar um pouquinho da Bíblia. Você vai olhar lá aqui, ó. Lucas traz a grande, fenomenal história de Nossa Senhora ali, aquele começo todo, né? Sobre a Anunciação.
É até interessante, porque Lucas traz ali o Magnificat, né? E as pessoas quando querem pegar na Bíblia para falar mal de Nossa Senhora, elas omitem as partes que falam bem. Porque assim, Maria diz lá no próprio Magnificat, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Todas. Todas. A palavra todas quer dizer todas. Ela não está dando exceção. Todas as gerações hão de me chamar de bem-aventurada. Aí nós vamos lá para o... Eu vou até, se vocês estiverem com a Bíblia na mão e quiserem pegar, a gente vai em 2 pontos da Bíblia agora. Vamos lá no Salmo 44. Salmo 44, versículo 17 e 18. Amém? Lá a gente vai ver assim, ó. Em lugar de teus pais estarão teus filhos, deles farás... Deixa eu pegar direto na Bíblia aqui, que eu estou com uma anotação, mas eu prefiro pegar na Bíblia. Salmo 44. 17 e 18, né? Tomarão os vossos filhos o lugar de vossos pais. Vós o estabelecereis príncipe sobre toda a terra. Celebrarei o vosso nome através das gerações, e os povos vos louvarão eternamente. Se a gente voltar um pouquinho, ele está falando da toda formosa que entra com vestes bordadas de ouro de Ofir. Né? Você vai ver isso lá no versículo 14 do Salmo. Quer dizer, uma das referências de Nossa Senhora. A mulher que entra com vestes de ouro de Ofir, que dá abertura para que as gerações sejam ligadas novamente. E aí, olha o que o salmista vem dizer para a gente. Celebrarei vosso nome através das gerações e os povos vos louvarão eternamente. Agora vamos lá em Isaías 60, 14 e 15. Isaías foi o grande profeta, né? Sem questionamento a respeito disso. Amém? Vamos lá? Olha lá, Isaías 60, versículos 14 e 15, nós temos aí. Os próprios filhos de teus opressores a ti virão humilhados. A teus pés se prostrarão todos aqueles que te desprezavam. Eles te chamarão a cidade do Senhor, Sião, do Santo de Israel. De abandonada e amaldiçoada, sem ninguém para te socorrer, farei de ti um objeto de admiração para sempre, um motivo de alegria para as gerações futuras. Farei de ti um objeto de admiração para sempre, um motivo de alegria para as gerações futuras. Vocês sabem dizer para mim quem a igreja reconhece como essa cidade de Sião? A Sião eterna, aquela Sião que é a abertura para os povos. A igreja reconhece como Maria, a própria imagem de Maria. Aí eu volto lá a dizer para vocês. Quem está colocando Maria num patamar de hiperdulia? Acima da honra e abaixo da adoração. Não sou eu. Isso aqui é um oráculo profetizado através de Isaías. Um oráculo do Senhor. É o Deus da vida, o Deus que é o Verbo, falando com Isaías, que transmite a mensagem aos povos, que já está falando daquilo que virá ali na frente. Já está passando ao povo a vinda do Messias através de Maria. Eu anotei aqui alguns trechos também para a gente ver. Ó. Gênesis 3, 14 e 15. Essa é categórica, né? Colocarei ódio entre a serpente e a mulher. Não é? Aí vem um grande peso quando eu vejo essa passagem. Por quê? Eu vejo assim,
Sabe aquele se ensina ou não, o pé nas duas canoas? Eu acho que quando a gente lê esse versículo, a gente precisa saber em que canoa está o nosso pé. Por quê? Porque o Senhor fala assim, Eva acabou de comer o fruto. Aí o Senhor chega no paraíso, Adão e Eva se percebem nus e se escondem. O Senhor descobre tudo o que aconteceu. E aí o Senhor se dirige à serpente, diz para a serpente, ó, colocarei ódio entre ti e a mulher, entre a tua descendência, a descendência da serpente, e a descendência da mulher. Aí eu digo para vocês, se colocar a ódio entre a descendência da serpente e a descendência da mulher, de que lado da descendência você quer estar? Da serpente ou da mulher? A gente sabe que essa referência à mulher é uma referência dada à Nossa Senhora, porque através de Eva entra o pecado. Então, através de Eva, da descendência de Eva, vem o pecado, a descendência da serpente, do pecado. A gente vê que através de Maria vem Jesus Cristo, a descendência da salvação, a descendência daqueles que vão herdar o céu. Todo aquele que aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador herdará o céu. Amém? E aí, de qual lado eu estou? Da descendência da serpente ou da descendência da mulher? Cabe a nós escolhermos. Ah, mas eu não reconheço Maria, tá? Se você não reconhece Maria, então você está do lado da descendência da serpente. Porque você resolveu odiar aquela que foi dada como mãe de Deus. Você não vai adorá-la. Nós não estamos falando em adorá-la. Estou falando em reconhecer as honras dadas à Nossa Senhora e o lugar dela no céu como nossa intercessora, que nós veremos aqui também, que isso também é bíblico, essa intercessão de Nossa Senhora. Aqui, ó, Isaías 7,14 também. Olha lá, por isso o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará de Deus conosco. Está aqui agora. Nós temos ali também Miqueias 5,2. Por isso, Deus os deixará até o tempo em que der à luz aquela que há de dar à luz. Então, o resto de teus irmãos voltará para os justos dos filhos de Israel. Então, em Miqueias ele já fala, né? Deus deixaria o povo por um tempo sem os seus milagres, mas que viria o tempo que viria a mulher. Olha que interessante. Maria não foi uma mulher escolhida a dedo. Ah, não tem tu, vai tu mesmo. Não, olha o que Miqueias diz para a gente. O tempo em que der à luz aquela que há de dar à luz. Quando ele fala aquela, ele já coloca o dedo onde ele quer. Ele não fala assim, até o tempo que vier uma que possa dar à luz ao Filho de Deus. Até o tempo vier o tempo que vier uma que seja possível de dar à luz. Não, aquela que dará à luz. Já existe uma pré-seleção. Alguém já foi selecionado, porque Deus saberia que durante toda a história haveria uma que sairia acima de todas as demais, que sobressairia sobre as demais. Isso não sou eu que estou dizendo, isso está na Bíblia. É só anotar os versículos, buscar as informações, saber quem foi cada um desses profetas e saber o contexto em que ele profetizou esses trechos. Não são palavras perdidas no tempo. Eu tirei simplesmente uma fração, um versículo, e estou utilizando aquilo a meu favor. Não, esses versículos foram utilizados dentro de um contexto histórico, dentro de uma realidade histórica, que vivia o povo de Deus naquele momento, e que foi necessário que o oráculo do Senhor fosse proferido àqueles profetas, para que eles proferissem essa profecia ao povo. Para que lá na frente pudesse identificar Nossa Senhora como sendo realmente a mãe do nosso Senhor e Salvador. E Zacarias também vem trazer. Olha que legal Zacarias vem trazer para a gente. Regozija-te, filha de Sião. Eis que venho residir no meio de ti. Regozija-te, quer dizer, alegra-te, festeja, dê pulos de alegria, salmodie. Filha de Sião. Olha novamente o elo, Sião e Maria, filha de Sião, terra de Sião, terra que é para o povo de Deus. Eis que venho residir no meio de ti. O Senhor fazendo residência em Maria, habitando como verbo para que Jesus possa chegar como Salvador, como nosso Salvador, nosso Senhor. Isso em Zacarias 2,14. Amém?
Então vocês conseguem perceber, onde está Maria na Bíblia? Tudo isso. Tem mais lugares que a gente pode esmiuçar, nós vamos encontrar tranquilamente. Nós temos aí Lucas, Mateus, João, Marcos, a gente tem Atos 1,14 falando de Nossa Senhora. Nós temos aí o Gênesis, nós temos cartas de Isaías, cartas de Miqueias, nós temos várias outras cartas, Salmos dizendo sobre ela. Né? Nós temos Zacarias, nós temos... Olha, é questão de se abrir para encontrar, digamos assim. Eu digo mais, né? Eu gosto de ler muito aqui. Quer ver? Pega pra gente aí o Evangelho de João. Eu acho de uma grandiosidade fenomenal esse começo do Evangelho de João. Porque ele começa assim, ó. Vai lá, o capítulo 1, no primeiro versículo. No princípio era o Verbo. E o Verbo estava junto de Deus. E o Verbo era Deus. No princípio era o Verbo. O Verbo estava junto. O Verbo estava junto de Deus. E o Verbo era Deus, era uma coisa só. E estava no princípio junto com Deus. Tudo foi feito por ele, nada sem ele foi feito. Nele havia vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não compreenderam. A gente pulou lá para o versículo 9. O Verbo era a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo homem. O Verbo era a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina todo homem. E aí nós vamos no versículo 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós. E vimos sua glória, a glória que o Filho único recebe do seu Pai, cheio de graça e de verdade. Lembra quando nós falamos da hiperdulia? Do ícone? É aquela que abre as portas para chegarmos a Deus? Quem é a abertura para a chegada do Cristo no mundo? A própria Maria. Não sou eu que estou inventando isso. Isso é o que nós temos aqui na Bíblia. Quem nos abre o Salvador? Quem nos abre para a reconciliação da terra com o céu? Quem nos abre para o perdão dos pecados? A própria Maria. Por isso a hiperdulia em relação a Nossa Senhora. Por isso que o anjo a saúda com ave cheia de graça. Por isso que o anjo, a hora que chega a Nossa Senhora, já a deixa num patamar de superioridade aos demais seres humanos. O próprio anjo a reverencia, digamos assim, a saúda dessa maneira. Porque Deus já sabe dessa grandiosidade dessa mulher. E ela nos serve como intercessora. Outro ponto que nós temos aqui, de grande questionamento, né? As pessoas às vezes falando das aparições marianas, né? As aparições marianas elas acontecem desde há muito tempo. E a primeira grande aparição mariana que se tem relatos não se entende nem sendo como uma aparição mariana, entende-se como sendo uma bilocação mariana. Bilocação, se alguém não souber, é o dom de estar em dois lugares ao mesmo tempo. Que diz que diz não. O Padre Pio tinha o dom de bilocação, ele conseguia estar em 2, 3 lugares ao mesmo tempo. Enquanto ele celebrava a missa, ele conseguia, às vezes, acompanhar um enfermo, aconselhar uma pessoa necessitada. E o primeiro aparição de Nossa Senhora, a Tiago, é tida também como uma bilocação. Nossa Senhora chega a ele falando sobre a dificuldade de evangelizar ali na Espanha, né? Naqueles lugares. E ele estava assim bem triste por causa da dificuldade, mas Maria sabia que no futuro muitos povos seriam evangelizados através da língua espanhola. E isso é fato, né? No entanto, nós temos aí México, nós temos aí a grande parte da América do Sul e outros lugares que foram evangelizados através dessa porta aberta aí da Espanha. Nós sabemos também que o nosso querido
nossa querida igreja, ela tem muita cautela em analisar todas as aparições. No entanto, nós temos muitas aparições, incontáveis aparições, digamos assim, revelações feitas por Nossa Senhora, mas a igreja só reconhece parcialmente aí entre 8 e 15 aparições, porque ela tem muita cautela em falar dessas aparições. Mas assim, as aparições de Nossa Senhora, ela tem sempre algo em comum. Ela nunca contradiz o Evangelho, ela nunca traz algo que o leve contra aquilo que está escrito no Evangelho. Ela sempre vem falar sobre profecias apocalípticas, situações que nós temos conhecimento, que está lá no Apocalipse de João. Tem aumentado muito nesses últimos tempos as aparições de Nossa Senhora, até em forma de chamar a atenção do povo para a conversão, porque ela sempre chama a conversão, ela sempre chama a orar a Jesus Cristo, ela sempre busca a intimidade com o Filho, para que nós busquemos a intimidade com o Filho, e ela se coloca como intercessora. Ela não se coloca jamais acima do Filho. Ela entende que o lugar dela é de hiperdulia e não de latria. Ela entende que a adoração cabe então somente a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então ela entende que ela está num patamar abaixo. E ela não se coloca, em hipótese alguma, em um patamar de superioridade. Então essas aparições, as pessoas às vezes têm dúvidas se é ou se não é, se acredita ou se não acredita. A gente até pediu no começo das formações que as pessoas busquem essa intimidade com Nossa Senhora e que a gente possa, no fim do curso dessa formação mariana, estar também partilhando algumas experiências com Nossa Senhora, para que cada um possa ter o seu momento de intimidade. Que assim não seja só alguém falando ou querendo forçar um momento, para que se tenha uma intimidade com Nossa Senhora. Eu particularmente tive um período assim de intimidade com Nossa Senhora. Eu lembro que quando eu era militar, eu saía muito cedo para trabalhar e passava para fazer acompanhar a missa. E por um grande período eu conseguia acompanhar a missa quase que diariamente. Aí um bom tempo assim, um rapaz me parou na rua e falou assim para mim: "Ô, posso falar com você?" Eu falei assim: "Pode". E o rapaz, segundo ele me contando, isso ele me contando, né? Ele disse que tinha tendências homossexuais e que quando me via entrando na missa ele tinha um certo desejo. E aí um dia ele estava ali na missa, entrou na missa para acompanhar, né? Porque eu entrava lá para a missa. E aí ele ouviu uma voz de uma mulher falando atrás dele assim: "Tira o olho desse rapaz". E aí ele olhou para trás e não tinha ninguém atrás dele. Mas ele disse que ele ouviu nitidamente uma mulher falando: "Tira o olho desse rapaz". E aí disse que ele passou ali aquele período, passou quieto, aí deu a hora da comunhão, eu fui para a comunhão, ele ficou ali olhando. Aí disse que a voz falou de novo para ele: "Tira o olho desse rapaz, esse rapaz aí é um dos meus escolhidos". Aí ele assustou, ficou nervoso, que ele estava ouvindo voz ali no lugar, e disse que ele saiu. Diz que muito tempo depois ele foi entender que era uma voz de uma mulher, e que na hora que ele ouviu a mulher, ele ouvia a mulher, mas o olho dele focava na imagem de Nossa Senhora, que tinha na igreja. Ele foi entender que era Nossa Senhora falando para ele que não era para jogar aquele tipo de olhar em cima das pessoas, né? Em cima, no caso ali, porque ele estava olhando para mim, mas jogar esse tipo de olhar, ainda mais dentro da igreja, em cima dos homens que estivessem buscando a Deus. E aí ele veio falar para mim, eu admirei a coragem dele ter falado, é uma pessoa excelente, conheço ele, é excepcional, pessoa excepcional, teve uma mudança de vida assim muito bonita também na vida dele. E tudo a partir desse momento, sabe? E aí você percebe que realmente Nossa Senhora é a nossa advogada, e ela está ali brigando pela gente mesmo nos combates espirituais, porque eu não tinha nem ideia do que estava acontecendo, que alguém olhava ou não olhava, se era um homem, se era um rapaz, se era uma moça ou não. Mas assim, no mesmo ato, ela fez duas correções. Ela fez uma correção para mim, que pude entender algo que ela queria dizer, e fez uma correção a ele. Ele entendeu o que Nossa Senhora queria dele, e entendia o que Nossa Senhora queria de mim também, né? Ela queria essa forma de levar a devoção mariana, ela queria essa forma de ir buscar Jesus Cristo através do sacramento, que não era para atrapalhar que ele estivesse buscando Jesus Cristo através do sacramento, através da comunhão diária, através da confissão.
Então ali eu pude ver, eu pude perceber essa intercessão de Nossa Senhora, mesmo quando nós não percebemos. Eu pude saber, quando ele veio falar para mim, que ela já combatia o bom combate a meu favor. Ela já estava ali combatendo, já estava ali se colocando, se prostrando ali como uma mulher de ordem de batalha, de frente da batalha, a favor de alguém, de um miserável servo, de uma pessoa miserável que estava ali buscando a Eucaristia, a comunhão naquela missa. Então, eu acredito piamente nas aparições de Nossa Senhora. Nós temos aqui um ponto muito forte da fé brasileira, que é Nossa Senhora. Por que eu falo um ponto muito forte? Porque a igreja entende que as aparições de Nossa Senhora Aparecida é um dogma de fé brasileira. Por quê? Porque não precisou Nossa Senhora aparecer como apareceu no México, em Guadalupe, como apareceu em Fátima, como apareceu em Lourdes, para que o povo tivesse fé. Aqui o povo encontrou a imagem, lançou a rede no mar, perdão, lançou a rede no rio, pegou a imagem, não estava pescando, né, tem toda a história que já é de conhecimento de todo mundo. Aí lançou a segunda vez, encontrou a parte que faltava, que era a parte da cabeça. Entenderam que era uma ação de Nossa Senhora, que eles poderiam jogar a rede novamente, que viria cheia de peixe. A rede realmente veio cheia de peixe. E as barquinhas voltaram carregadas de peixe, quase que caíam, lembrando aí a pesca milagrosa. E aí virou um dogma de fé do povo brasileiro muito forte, que as pessoas foram acreditando, foram orando, pedindo intercessão de Nossa Senhora, foram acontecendo os milagres das velas que se acendiam logo no começo ali, para que as pessoas pudessem chegar, saber onde estava a imagem de Nossa Senhora para poder orar. O milagre que aconteceu na vida da princesa Isabel, através da intercessão de Nossa Senhora, que vem trazer para a gente o relato da gravidez dela. E milhares de outros milagres, né? Temos aí outras narrativas, que é a do servo lá, do negro que estava acorrentado, que parou para orar e as correntes se soltaram. Tem a outra história, todas elas verídicas, que se encontram na Casa de Milagres, lá em Aparecida. Tem o rapaz que duvidava da intercessão de Nossa Senhora e falou do animal para entrar na igreja, e a ferradura ficou cravada no chão. Mas, para nós brasileiros, a igreja entende que isso é um dogma de fé puro nosso, todo nosso, que nós não precisamos de Nossa Senhora vir, aparecer, se manifestar para que nós acreditássemos em Nossa Senhora e na sua intercessão. O povo brasileiro, ele é caloroso com Nossa Senhora, é amoroso com Maria. E nós não podemos deixar isso se apagar. Entendeu? Nós não precisamos ser Tomé, digamos assim, sabe? Eu preciso ver Nossa Senhora, eu preciso da manifestação de Nossa Senhora aqui para que eu possa acreditar. Não, nós simplesmente acreditamos por amor, por conhecer o Cristo, por dar a Nossa Senhora o lugar dela. E hoje estamos perdendo um pouco disso, né? Coisa que não deveríamos, como já foi dito aí anteriormente. A primeira ruptura da Igreja Católica não afastava Maria como a mãe do Salvador, como a mãe de Deus. São as rupturas mais modernas da Igreja evangélica, dos irmãos protestantes, que vêm trazendo esse certo ódio aí à Nossa Senhora. Mas o nosso bate-papo era isso, era algo programado em torno de 1 hora, também para não ocupar muito a sexta-feira de cada um de nós. E, Alceu, se quiser abrir para questionamentos, dúvidas, para a gente poder debater ou partilhar alguma coisa que queiramos partilhar, pode abrir os áudios. Acho que eles conseguem abrir no próprio celular. Aquele que quiser falar pode desbloquear o microfone. Alguém? Alguma dúvida? Alguém quer partilhar alguma coisa? O bate-papo ajudou em alguma coisa, pessoal? Tem ainda alguma dúvida aí que a gente possa estar tentando sanar? Aqui, que na verdade a gente separou as que parece que mais
as que mais são debatidas, né? Sobre o terço, alguma dúvida? Por que rezar o terço? Por que não rezar? Entenderam? Sobre ídolos e imagens.